Olá, turma do 8º ano, sou a professora Amanda Laís, professora de Ciências. Vamos continuar, gente, com o módulo 2 do nosso livro, ok? Vamos continuar falando sobre glândulas ou sistema endócrino. Na aula anterior, na semana passada, vimos a parte 1, né? Eu botei apenas glândulas. Hoje vamos ver a segunda parte, que é a continuação do assunto de vocês. Lá no livro de vocês, eu peço que vocês estejam acompanhando isso aí. Começa lá na página 269, falando sobre os paratireoides, e a gente segue o assunto até a página 272. Eu peço que vocês acompanhem sempre esse assunto com o livro de vocês, para ir marcando as partes importantes, ok? Vamos lá. Vamos falar agora sobre as paratireoides. Na aula passada, eu comentei com vocês sobre a tireoide, que é essa estrutura aqui, ó, que fica na região do pescoço, na parte frontal, bem próximo à traqueia. Aqui é a tireoide, que vai ter a função lá de produção dos hormônios, lembra? Os hormônios T3, T4. Aqui na frente, ó, na lateral, assim, ó, tem essas 4 glândulas menores chamadas paratireoides, porque elas estão na tireoide. Produzem e secretam paratormônio, que atua na regulação da absorção de cálcio no corpo. Veja como é importante. Para que, professor, a absorção de cálcio? Para o desenvolvimento do nosso corpo, fortalecimento dos ossos, regeneração óssea. Então é importante também para a movimentação muscular. E aqui a gente tem, ó, influências na regulação, na coagulação sanguínea, que ela vai influenciar nessa coagulação. O que seria a coagulação aqui, professora? É como se estancasse o sangue. Vou precisar desse cálcio na constituição. Na contração muscular. Então, para que o músculo funcione bem, se movimente bem, eu vou precisar de cálcio no sangue. Atua no processo de formação óssea e de calcificação óssea. Quebrou, vai calcificar. Eu vou precisar desses hormônios liberados aqui para regular a quantidade de cálcio, ok? Vejam como essas glândulas tão pequenininhas aqui têm função importantíssima no processo de desenvolvimento do nosso corpo. Bem simples, né? As paratireoides. Agora vamos para as suprarrenais. Lá quando a gente falou da hipófise, a gente falou um pouquinho, né? Sobre a regulação de urina, da quantidade de água. Não tem relação, ok, gente? A suprarrenal, que está em cima dos rins, não tem relação, é direta com o rim. Não tem essa relação. Então lá, como tá bonitinha as suprarrenais, ó, ficam em cima do rim. Produzem e secretam hormônio, cortisol e adrenalina, que a gente vai conhecer melhor agora. Vamos lá. Cortisol atua nas atividades realizadas, a defesa do corpo, agindo como anti-inflamatório. Então, o cortisol tem essa finalidade, tem essa função de agir como um anti-inflamatório em nosso corpo, um anti-inflamatório natural. Outra função é coordenar as respostas que prepara o nosso corpo para enfrentar situações de alerta. Então, o cortisol é liberado quando a gente passa por um momento de susto, de tensão, ele é liberado, ele vai preparar o nosso corpo para o funcionamento correto nessa situação, com aumento do batimento cardíaco, entre outras situações. Então, ele serve como alerta para o corpo. Então, ele manda o sinal que é para que nosso corpo funcione de forma mais ativa em um momento de estresse, ok? Vamos lá. Vamos conhecer agora o próximo hormônio produzido também pelas suprarrenais. Junto com as paratireoides, vai ter essa função coordenada do sistema nervoso, vão auxiliar, junto com a parte simpática do sistema nervoso, então eles podem trabalhar juntos, funcionar juntos, ok? Vai estar relacionado com o quê? Com a frequência cardíaca, ele vai aumentar também a frequência cardíaca. Imaginem lá na adrenalina. Lembra quando a gente viu lá no início, quando eu falei com vocês sobre glândula, e mostrei aquele gifzinho de uma pessoa assustada? Então, a adrenalina liberada vai aumentar o quê? A frequência cardíaca, a frequência respiratória, aumenta a produção de suor quando estamos nervosos, assustados, né? Diminui a atividade do sistema digestório. Por quê? O digestório dá uma parada que é para mandar o fluxo sanguíneo para órgãos mais importantes, não precisar desse alerta no momento. E aqui eu trago para vocês um trecho lá do livro de vocês. É um recorte lá do livro de vocês. Esse recorte está lá na página 270. Olha lá a página, ó. Veja só. A adrenalina vai estimular o quê? Os batimentos cardíacos aumentam para fornecer mais oxigênio e nutriente para todas as partes do corpo, principalmente os músculos e o encéfalo. O encéfalo aqui na região da cabeça, já vimos.
Outra importância da adrenalina liberada vai aumentar a frequência respiratória e aumenta com isso a maior quantidade de oxigênio no corpo. Se eu respiro mais, eu vou levar oxigênio para os meus músculos, que vão ser importantes, por exemplo, se eu precisar correr muito rápido, correr por longo tempo. Então, essa adrenalina no meu corpo vai fazer com que eu tenha maior quantidade de gases no meu músculo. Isso é importante para que ele funcione. Há aumento na produção de suor, o que favorece o controle da temperatura em caso de atividade física intensa. Lembra que o suor, quando eu tenho muito suor na pele, ele ajuda a levar o calor, dissipar o calor. Eu não tenho aumento de temperatura. A temperatura muito alta em nosso corpo é um problema. A atividade do sistema digestório diminui, o que eu falei para vocês. Por quê? Dessa maneira, o fluxo de sangue diminui para esse sistema, privilegiando outras partes importantes, como o encéfalo, por exemplo. Vamos lá? E aqui eu trago para vocês uma animação. Lembra que eu disse que a parte simpática do sistema nervoso vai atuar? Então, ele manda a mensagem para os suprarrenais, ó, e eles acionam outros órgãos, como, por exemplo, o coração. Lembra, o coração aqui é importante. Ele vai se movimentar mais rápido e, consequentemente, o pulmão também vai ser oxigenado mais rápido e vai levar nutrientes e gases para o corpo, ok? Veja que gifzinho interessante, né, pra gente. Vamos ver agora o nosso próximo órgão, que é o pâncreas. A nossa próxima glândula endócrina. Eu trouxe aqui duas imagens. A gente não consegue ver muito bem nas imagens o pâncreas, porque ele está bem escondido, ele está atrás do estômago. Então aqui é o pâncreas, que a gente já falou sobre ele lá no sistema digestório. E aqui eu trouxe uma imagem do pâncreas, ó, aqui seria a parte do estômago. E aqui o pâncreas, ó, escondidinho, ó, tá vendo? Sistema digestório, ok? Vamos lá, conhecer um pouquinho sobre o pâncreas. Produz hormônios. Quais são os hormônios tão importantes assim que o pâncreas produz? O glucagon e a insulina. O glucagon vai estimular o aumento da concentração de glicose no sangue. Então, veja bem, ele vai agir com outros órgãos, que é o fígado. Então, o pâncreas vai liberar o glucagon e o glucagon vai acionar lá no fígado um açúcar. Esse açúcar, essa glicose a ser liberada na corrente sanguínea. Como assim, professora? Faz de conta, gente, que eu não tomei café da manhã, já estou 2 horas da tarde, não comi nada. Então, meu corpo vai precisar de energia. E essa energia seria a glicose. E essa glicose está armazenada lá no meu fígado, ok? Então, o glucagon vai estimular o fígado a liberar essa glicose para que eu tenha um açúcar provisório, para que eu tenha energia provisória, ok? Essa energia por pouco tempo. Veja a importância que o pâncreas tem. Outra seria aqui a insulina, ok? Essa insulina aqui estimula a regulação da concentração de glicose no sangue. Vamos supor, gente, que eu acabei de chupar 5 balas, ou então comer vários brigadeiros. Meu nível de glicose no sangue está muito alta. E as minhas células estão precisando dessa glicose, que é essa fonte de energia, para que entre na célula. Faz de conta, viu? Para que esse açúcar entre na célula, ele vai precisar de quem? De um sinalizador, que é a insulina. Para que a glicose entre, ele precisa de insulina. Então, a insulina estimula o transporte de glicose para a célula. Se eu não tenho insulina, a célula também não consegue absorver a minha glicose, ok? Então, é importante que eu tenha insulina para que a glicose entre. Professora, e para que tanta glicose assim? A minha célula, a nossa célula, só funciona se tiver glicose. Se a glicose não entrar aqui, essa célula vai morrer, ok? E se todas as nossas células começarem a morrer, a gente vai morrer. Então, imagina as nossas células do encéfalo. Ela coordena o nosso corpo inteiro. Se ela começar a morrer por falta de glicose, outros órgãos vão começar a falecer também. Esse trechinho, gente, eu peguei lá do livro de vocês. Eu quero que vocês acompanhem comigo para a gente ver a importância aqui. Ele fala de 2 tipos de diabetes. A diabetes tipo 1 e tipo 2. Aqui, ó, tipo 1 e tipo 2. Vamos conhecer um pouquinho cada uma delas? Vamos lá. A diabetes é uma doença que se caracteriza por altas concentrações de glicose no sangue. Olha uma coisa importante aqui, ó. Que seria diabetes, quando eu tenho alta concentração de glicose no sangue. Aí vão ser por vários motivos. E aí é o tipo de diabetes, ok? O motivo pela qual eu tenho tanta glicose assim no sangue. Provocando alguns sintomas, como aumento na produção de urina. Muitas vezes vai sair na urina também glicose, ok? Como é que se sabe? Vai fazer exame de urina e tem grande quantidade de glicose saindo na urina. Isso é um problema.
com certeza tem um aumento de açúcar no sangue, aumento de glicose. Sede excessiva, demora na cicatrização, porque as células não estão recebendo energia e não estão conseguindo se duplicar. Perda da visão, já é um problema mais grave, e problemas no sistema circulatório sanguíneo, que muitas vezes levam à necessidade de amputação de membros, que já é uma situação mais grave, porque não cicatriza, e aí tem problemas de circulação, entre outros, ok? Existem 2 tipos de diabetes, leia o texto a seguir. Cerca de 90% de quase 350 milhões de pessoas no mundo que apresentam diabetes sofrem a doença do tipo 2, ok? A gente vai entender melhor essa do tipo 2, já já a gente chega lá. Que geralmente começa a causar problemas nos 40 a 50 anos de idade. Está associada a fatores que dificultam a regulação da glicose no sangue, como excesso de peso. No Brasil, 12 milhões de pessoas são portadoras da doença, sofrem de diabetes tipo 1. Por razão desconhecida, no entanto, a incidência da diabetes tipo 1 vem aumentando globalmente. As diabetes tipo 1 e tipo 2 partilham do mesmo efeito básico. Elas são, a pessoa tem incapacidade de regular a insulina para impedir que os níveis de açúcar no sangue aumentem. Então, quem tem diabetes tanto tipo 1 quanto tipo 2 tem problemas na insulina, tem problemas na liberação de insulina ou da insulina na corrente sanguínea. Qual é a função da insulina, gente? Ela vai fazer com que o meu corpo, as minhas células absorvam a glicose. Se eu não tenho insulina, a minha célula não absorve a glicose. Vamos entender melhor. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O que é isso? É um problema genético, ok? É quando o que? Nesse caso, o organismo ataca nossas próprias células, destruindo sua capacidade de produzir insulina. Então, nosso próprio corpo ataca o pâncreas para que o pâncreas não produza insulina. Esse é do tipo 1, ok? Ele vai acontecer normalmente na adolescência. Já a diabetes tipo 2, tecidos que precisam de insulina para obter glicose, tipo assim, a minha pele precisa de insulina, né? Ou qualquer músculo meu, qualquer célula minha precisa de insulina, tornando-se resistente à sua presença. Então, nesse caso, a diabetes tipo 2 aqui, gente, é quando o pâncreas, por exemplo, não produz insulina ou produz insulina de forma insuficiente, produz muito pouco. Então, é quando o pâncreas não tem essa função mais, não consegue fazer mais isso. Isso muitas vezes com a idade, a gente viu na página anterior lá que eu mostrei, que vai acontecer por volta de 40 a 50 anos de idade. Então, o pâncreas já está mais fragilizado. Esse é o diabetes tipo 2. As células produtoras da insulina respondem produzindo inicialmente mais hormônio que o normal, depois diminuindo a capacidade de controlar o excesso de glicose no sangue, ok? Tipo assim, a gente satura demais nosso corpo, existe demais nosso pâncreas porque a gente come muito açúcar, né? Vamos supor, eu adoro doce e não vou cessar, não tenho problema de diabetes até agora. Só que nosso pâncreas, ele trabalha demais, chega uma hora que ele acaba cansando e não tem essa produção suficiente de hormônio. E aí vamos ter problema aí com a quantidade de açúcar no sangue. Insulina sintética. Já que a gente não tem insulina, o meu pâncreas cansou, não produz insulina, a gente tem que injetar insulina sintética. Então, em muitos casos de diabetes, o médico pode indicar ao paciente a aplicação de insulina sintética. Por exemplo, vamos supor que a gente tem diabetes tipo 1, né? Meu pâncreas não funciona mais de forma alguma, não produz. Então, vou ter que injetar. Ela pode ser encontrada na forma injetável ou na forma inalável. Nesse caso, na forma inalável, quando se inala, a própria insulina vai para a corrente sanguínea junto com os gases, ok? No caso do tipo inalável, ao chegar ao pulmão, a insulina é absorvida e transportada pelo sangue a diversas partes do corpo humano. Ok? Até aí? Vamos lá. Vamos continuar a ver mais duas glândulas. Eu peguei exatamente o recortezinho do livro de vocês, para ficar mais fácil a interpretação, ok? Os testículos fazem parte do sistema genital masculino. Aqui é uma glândula também, viu, gente? Não esqueça lá, é uma glândula. Além de produzir os nossos gametas, no caso dos meninos, produzir o gameta masculino, que é o espermatozoide, vai ter função de produtor de hormônios. Vamos lá.
O principal hormônio produzido pelos testículos é a testosterona. Marquem aí, gente. Pelo amor de Deus, marquem isso aqui, é muito importante. Que estimula a produção de espermatozoide. Então, o testículo vai auxiliar na produção do espermatozoide. Veja o que tem aqui de importante. Eu marquei lá no livro de vocês. O FSH também vai estimular no processo de liberação. Então, além do testículo, ajuda na produção do espermatozoide, o FSH, que é o hormônio que está lá, que é produzido pela hipófise, também vai estimular na produção de espermatozoide, ok? Espermatozoide é o gameta masculino, é a célula reprodutora masculina. E o desenvolvimento das características masculinas. Então, a testosterona é um hormônio que vai dar características masculinas. Quais são? Pelos nas regiões pubianas, axilas, barba, a tonalidade de voz mais grave, o aumento da musculatura esquelética. Os homens têm maior porte muscular, ok? Uma outra característica importante do homem é que a voz mais grossa é uma característica presente graças à produção da testosterona pelo testículo, ok? Então, quais são as características masculinas evidenciadas pelo hormônio testosterona? Aumento da musculatura, desenvolvimento do órgão genital masculino, a voz mais grave, pelos nas regiões do corpo como barba, ok? Agora vamos para o hormônio feminino. Vamos falar sobre qual é o órgão, os ovários, ok? Atenção, quero que vocês marquem palavras importantes aqui também. Foi um recorte lá do livro de vocês. Os ovários fazem parte do sistema genital feminino. Os hormônios produzidos pelos ovários são estrógeno e progesterona, ok? Vamos entender a função desses dois hormônios produzidos pelos ovários, são essas estruturinhas aqui, ó. Esses ovários, gente, além de produzir nosso gameta feminino, que são os ovócitos, além de produzir, também vai produzir esses dois hormônios. O estrógeno estimula o desenvolvimento dos órgãos femininos e das características femininas, como o desenvolvimento de seios. Então, quais são as principais características femininas? O desenvolvimento dos seios, o aumento do quadril, pelos na região do corpo e assim por diante. Quem é responsável por esse desenvolvimento? Estrógeno, ok? A progesterona prepara as glândulas mamárias para a produção de leite. Junto ao estrógeno, prepara o útero para a gravidez. Então, a progesterona vai ajudar no desenvolvimento das glândulas mamárias na produção de leite. As duas glândulas juntas vão auxiliar no processo de desenvolvimento do bebê no útero, ok? Então, as duas têm essa relação aqui, beleza? Vamos lá. Aqui eu tenho para vocês a atividade que a gente vai fazer como atividade de revisão. São duas atividades, atenção, todas do livro, viu? Atividade do livro 273, 274, 275. Todas essas três são poucas questões, é só mais contextualizadas, são questões maiores e imagens muito grandes. Essas três páginas aqui é sistema endócrino, somente endócrino, que seriam as glândulas. Já essas duas páginas é uma revisão do sistema nervoso e das glândulas, ok? Então, bem completinho essas duas questões para a próxima aula, ok? Para a gente fazer correção na próxima aula, beleza? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem agora com a correção da nossa atividade, ok? De qual atividade? Da aula passada, que foi sobre glândulas, a primeira parte. Vamos lá, turma, fazer nossa continuação aqui agora. Agora com a atividade, né? Vamos fazer correção da atividade de glândulas, foi a primeira parte, que falamos sobre a hipófise e sobre a tireoide, né? Falamos sobre a glândula mestra, que seria a hipófise. Vamos então fazer correção da nossa atividade, que eu coloquei lá na plataforma de vocês. Agora vamos continuar depois da continuação do nosso conteúdo, né? Lembrando que tem atividade na plataforma ainda da segunda parte de glândulas. Vamos lá. Primeira parte de glândulas sobre hipófise e tireoide. Primeira questão. A ADH é um hormônio produzido responsável pela osmorregulação, a ingestão de água, a produção desses hormônios, a eliminação da urina. Assinale a alternativa que preenche corretamente e ordenadamente o espaço. Vamos lá?
O ADH é o hormônio produzido onde? Pela hipófise. Então, eu tenho duas alternativas aqui, ó, que faz menção a essa glândula, a hipófise, responsável pela osmorregulação. A ingestão de água inibe ou estimula a produção desse hormônio? Se eu bebo muita água, eu vou estimular o quê? A produção desse hormônio. E diminuição ou aumento da eliminação de urina? Seria o aumento da eliminação da urina. Então, o que é que vai acontecer aqui? A hipófise inibe. O ADH é o hormônio produzido pela hipófise, responsável pela osmorregulação, que é responsável pela quantidade de água que a gente tem no nosso corpo. A ingestão de água inibe a produção de hormônio. Então, quer dizer, se eu tenho ingestão de muita água, para que eu vou ter hormônio? Que a função desse hormônio é absorver água, é reabsorver água. Então, se eu tenho água demais, eu não vou ter grande quantidade de produção de hormônio. Por quê, professor? Porque ele não vai precisar reabsorver água. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar a eliminação de urina. Por exemplo, em dias muito frios, vamos supor que em dias mais frios, que a gente não transpira tanto, e a gente está ingerindo muita água, por que eu tenho que ficar com grande quantidade de água no meu corpo? Porque isso também não é bom. Então, a hipófise não vai produzir esse hormônio, e aí eu vou liberar maior quantidade de água pela urina, ok? Vamos lá para a próxima questão. Segunda, glândula de grande importância na regulação endócrina geral, pois controla direta ou indiretamente outras glândulas. Olhe, está dizendo uma dica aqui, ele controla de forma indireta outras glândulas, através de seus hormônios trópicos. A frase refere-se a qual glândula? Qual é a glândula de regulação endócrina geral? Que glândula é essa de tão importante que vai ajudar na regulação de outras glândulas? A hipófise, a tireoide, as suprarrenais, as paratireoides ou o pâncreas. A gente não viu pâncreas ainda, não vimos paratireoide, aliás, vimos na aula de hoje, né? Mas não tínhamos visto ainda quando eu passei a atividade, nem as suprarrenais. Então, ou seria a hipófise ou a tireoide. Quem é que vai controlar as outras? A hipófise. Então, a alternativa correta, letra A. Vamos para a terceira questão. O homem cresce, de um modo geral, até próximo aos 20 anos. O crescimento em altura do indivíduo é coordenado, principalmente pela atividade glandular. Ele está falando do crescimento do indivíduo. Lembra lá do hormônio do crescimento? Assinale a alternativa que apresenta o nome da glândula que produz esse hormônio do crescimento. É o rim? Não. O rim não é uma glândula, é um órgão. Tem uma glândula em cima do rim, que seriam as suprarrenais. Não, vai ser o fígado, que também é um órgão aqui, é um órgão anexo do sistema digestório. Tem outras funções, inúmeras funções o fígado tem. A tireoide a gente viu, a hipófise e o pâncreas a gente não viu, não tinha visto ainda quando eu passei esse assunto. Então a dúvida seria aqui a hipófise e a tireoide. Lembra que a hipófise é responsável lá pelo crescimento do indivíduo. Lembra do hormônio? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Explique o que são glândulas endócrinas, exócrinas e mista. Falei isso lá no início da introdução, quando a gente começou a falar sobre glândulas. Aqui eu tenho a resposta bem simplificada. Endo quer dizer dentro. Então, ela vai produzir e vai secretar hormônios dentro da corrente sanguínea. Exo quer dizer fora. Exócrina secreta substâncias, aqui não vai ser necessariamente aqui hormônios, vai ser substâncias. Lembra quando eu falei para vocês? A exócrina tanto libera dentro de uma cavidade, quanto libera para fora do corpo. Por exemplo, glândula salivar vai secretar substância dentro de uma cavidade que é a boca. Glândula sudorípara vai secretar substância para fora do corpo, que é o suor. Essas glândulas são chamadas de exócrina. O que seria uma glândula mista? Secreta hormônios na corrente sanguínea, como é o caso do pâncreas, e também vai ter função endócrina quando secretar substâncias dentro de uma cavidade aqui, que seria o início do intestino delgado. Lembra quando a gente viu o sistema digestório?
que eu disse para vocês que o pâncreas tem essa função de liberar o suco pancreático e diminuir a acidez do alimento que sai do estômago, sai do quimo, né? Então, ele vai ter tanto a função endócrina quanto a função exócrina aqui, ok? Anotem a respostinha, coloquei um resuminho da resposta, ok? Vamos lá para a nossa quinta questão. Identifique os hormônios da neurohipófise, que na verdade é que eles estão falando da hipófise, viu, gente? Só que a hipófise é dividida em partes, a gente não viu essas divisões, ok? Então, da hipófise e da adenohipófise, tudo hipófise, ele está falando apenas do local, ok? Da divisão da hipófise, de acordo com seus principais efeitos neurohipófise. Vamos lá. Primeiro, item 1. Estimula a contração dos músculos do útero e das glândulas mamárias. Qual é o nome desse hormônio? Que vai estimular tanto a musculatura do útero para o parto, das contrações na hora do parto, e vai estimular também na produção do leite aqui, da contração na glândula mamária. Qual é o hormônio? Ocitocina, ok? Vamos lá então para o próximo, item 2. Promove a reabsorção de água pelos rins. Muita gente acaba se atrapalhando porque ele fala aqui dos rins, porém o hormônio não é produzido nos rins, é produzido lá na hipófise, ok? Como o nome é bem fácil, ó. Hormônio antidiurético. Por que anti? Que é para não urinar tanto. Antidiurético é para que a reabsorva a água contida lá na urina. Ou também chamado de ADH. Próximo. Estimula o crescimento geral do corpo. Afeta o metabolismo das células. Qual seria o hormônio? O hormônio do crescimento. Sempre que falar em crescimento é fácil. Hormônio do crescimento, ou também chamado de GH. Estimula a produção de secreção de leite. O nome também é muito semelhante. Prolactina, de leite, lactose, ok? Próximo, estimula as gônadas. Estimula o funcionamento lá dos testículos para a produção de espermatozoides e vai estimular os ovários para amadurecimento lá dos ovócitos, liberação. Folículo estimulante, que vai estimular a liberação desse folículo, que é essa estrutura responsável pela reprodução, chamado de FSH, ok? Vamos lá para a próxima. Sexta questão. O chamado papo, ou bócio, ó, a dica lá, consiste no crescimento anormal da glândula tireoide. Já sabe que é uma questão aqui falando de tireoide. O qual pode ocorrer quando a alimentação é deficiente em quê? Aqui é a letra A, viu, gente? Ó, ele veio aqui para cima, a letra A. É deficiente em quê? Em ferro. A gente já viu um pouquinho sobre o bócio quando a gente falou lá dos sais minerais, das vitaminas, dos carboidratos, das proteínas. Quando falamos dos minerais, eu mencionei para vocês essa doença chamada bócio. E na outra aula também falei sobre isso. Falei da importância desse mineral no sal de cozinha. Que mineral é esse? O ferro que está no sal de cozinha? Não. O fósforo que está lá no sal de cozinha? Não. O sódio? Nem o cálcio. A correta é iodo. Lembra que hoje o sal é iodado, porque a presença de iodo vai estimular o funcionamento correto da glândula tireoide. Quando eu não tenho esse iodo, ele acelera a sua produção. Em busca desse iodo, ele aumenta de tamanho, ok? Vamos lá para a sétima questão. Cite os principais hormônios produzidos pela glândula tireoide e suas funções. Vamos lá falar um pouquinho sobre as glândulas das tireoides. São 2 principais hormônios. Quando eu falo 2, assim, o conjunto. A gente tem a calcitocina, que vai auxiliar na formação dos ossos. E a gente tem a tiroxina, que é o T4, a triodotiroxina, T3. A função do T3 e o T4 é regulação do metabolismo do nosso corpo. Isso que seria metabolismo do nosso corpo? É o funcionamento correto do nosso corpo. Lembra que comentei com vocês na aula passada sobre hipotiroidismo e o hipertiroidismo? Que é o aumento e diminuição na produção desses hormônios que vão interferir em vários processos do nosso corpo. Aumento do batimento cardíaco, magreza ou retenção de líquido, aumento de peso, cansaço. Vão ter várias funções porque os órgãos não funcionam direito ou vão funcionar de forma mais acelerada ou de forma mais lenta, ok? Hipertiroidismo mais acelerado, hipotiroidismo, que é pouca produção, mais lento.
Então, estimula o crescimento e o desenvolvimento do organismo, em especial o sistema nervoso. Eu comentei com vocês também, se a pessoa tem esse problema na produção de T3 e T4 ainda na infância, vai ter problema no desenvolvimento nervoso, sistema nervoso. Isso é um problema grave, ok? Que pode ser regularizado com medicamento. Já acabamos a nossa aula, ok? Logo depois da correção da atividade de glândulas, que foi a parte 1, essa atividade aqui foi da parte 1, vocês têm agora a atividade da parte 2 para responder, sobre as glândulas que vimos agora, ok? As glândulas, a glândula suprarrenal, o pâncreas, o testículo, os ovários, vai ter atividade lá sobre isso, ok? Um cheiro para todos e até a próxima aula.